Oi, minha gente, tudo bem? Vamos lá gravar uma tag? Se eu fosse, vamos lá. Se eu fosse um mês, dezembro por ser o último mês do ano, que a gente já passou por tudo que tinha para passar, mês de Natal, Ano Novo, então, dezembro. Se eu fosse um dia da semana, sexta-feira. Sexta-feira por quê? É o começo do final de semana, todo mundo animado, enfim. Se eu fosse 1 hora, 10 horas. 10 horas porque é uma hora que já tá todo mundo se recolhendo pra dormir, enfim. Se eu fosse uma estação do ano, outono, eu gosto. Se eu fosse um móvel, uma poltrona. Se eu fosse um pecado, a gula, esse seria um deles. Se eu fosse um sentido, a visão. Se eu fosse uma pedra, esmeralda. Se eu fosse uma flor, orquídeas. Se eu fosse um prato, bom, um prato. Uma boa macarronada, delícia. Se eu fosse um instrumento musical, um piano. Se eu fosse um elemento, o ar, acho que seria isso. Se eu fosse uma cor, lilás, acho lindo. Se eu fosse um animal, eu seria a Nina, a minha cachorrinha perfeita. Se eu fosse um som, o vento. Se eu fosse uma música, Adele, Hello. Se eu fosse um sentimento, o amor, sem dúvida, acho que todo mundo seria. Se eu fosse um lugar, com certeza, sem pensar 2 vezes, se o meu Piauí lindo. Se eu fosse um sabor, doce. Se eu fosse uma palavra, perseverança. Se eu fosse um objeto, uma bolsa. Se eu fosse uma parte do corpo, as mãos. As mãos, eu acho bonito as mãos. Se eu fosse o número 3, eu gosto desse número. E o último, e não menos importante, se eu fosse um filme, eu seria uma comédia. Bom, pessoal, se vocês gostarem, deixe um joinha, se inscreva no meu canal, aquele beijo gostoso e até a próxima.